Dentista, seja muito bem-vindo a essa live que nós vamos falar hoje de um assunto super importante com a nossa convidada, a doutora Roberta Marinho, que é sobre admissão e demissão da sua funcionária e de todo o teu time. Como é que você pode ter um time eficiente, ideal para que dê resultado no teu consultório odontológico? E é sobre isso que a gente vai falar, da importância de você treinar o teu time, como você fazer uma seleção equilibrada, uma seleção cada vez mais eficiente para que você possa ter grandes resultados no seu consultório odontológico. E hoje nós vamos ter como nossa convidada, como eu já falei, a doutora Roberta Marinho, que também é dentista como você e que é uma especialista, ela é treinadora de secretárias para consultório odontológico, então uma expert que vai falar aqui com muita propriedade sobre essas questões delicadas. Muitas das vezes a gente delega isso para outra pessoa, mas é importante que você, dentista, saiba como fazer isso, uma seleção de qualidade, uma admissão cada vez melhor e também uma demissão quando necessário, né? Porque senão às vezes você fica com uma funcionária que não está produzindo, às vezes até começa a boicotar no seu consultório odontológico, não sei se você já passou por isso, mas isso infelizmente é uma realidade. Então é sobre isso que a gente vai falar e a doutora Roberta já está aqui e aí eu vou chamá-la para a gente conversar, sobre esse assunto. A doutora Priscila aqui também na sala, seja muito bem-vinda, doutora. Com a doutora Roberta Marinho. Seja bem-vinda, Roberta. Olá, Olá, tudo bem? Roberta, como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo em paz, uma alegria ter você aqui para a gente falar ainda mais sobre esse assunto tão delicado, mas eu acho que vai ajudar muita gente, viu? Sobre como admitir, demitir funcionários. E nós dentistas precisamos saber como é que se lida com isso, né? É um assunto que a faculdade não nos entrega, né? Não é falado isso, não é falado isso na faculdade, parece que é um tabu. Eu não sei o que acontece, né, Roberta? Exatamente. A gente é treinado, né? Só o técnico, e aí a gente acaba deixando, né, essa parte da gestão, essa parte da contratação. Hoje eu estava conversando com duas colegas, uma bem recém-formada, finalizou agora a graduação dela no final do ano passado, e a outra já tem uns 2 anos, né? E falando justamente, elas estavam com desejo, estão com desejo de fazer uma pós-graduação, e aí perguntando minha opinião, eu acho bacana, louvável, só que tem que abrir a mente, abrir o leque, não é só fazer especialização, né? Faz uma especialização, mas faz uma MBA de administração, gestão de negócio, faz cursos, né, de relacionamento, curso de negociação, tem que fazer além do mocho, né? Exatamente, mas isso é uma coisa, né, João, que a gente está mudando agora, né? É um caminho muito novo para nós, né? Para nossa profissão. Sim. E eu acho, e até seguindo a gente nisso também, que a gente já está há um bom tempo aí nessa estrada, agora começaram também muitos médicos, né? Também a procurar esse tipo de curso de gestão, porque todo mundo está vendo essa necessidade, né? Verdade. O mundo mudou, né? E com ele muitas outras coisas têm mudado também. Então, se não houver a adaptação, a reinvenção, você precisa se reinventar, principalmente no momento de crise. Eu estava analisando na semana passada com um colega que esse mundo digital, Roberta, a pandemia fez chegar até nós o que ia chegar somente daqui a 10, 20, 30 anos. Né? Isso mesmo. A gente adiantou, então, assim, né? O mundo digital é uma realidade, está aí, né? Então, assim, muitas empresas já se posicionaram dizendo que após a pandemia, quando tudo isso passar, porque vai passar com a vacina, tudo mais, isso vai passar, isso vai ser páginas de livros de história, né? Que os alunos irão estudar, mas quando tudo isso passar, algumas empresas já falaram o seguinte, que aquelas viagens para reuniões que aconteciam na matriz, em algumas filiais, não vão acontecer mais, porque vão acontecer aqui, ó,
na telinha, como já estão fazendo hoje. Então, olha a economia que eles vão fazer, né? Não, é isso mesmo, né? E a gente tem que entrar, né? Não tem jeito. A gente sempre fala muito isso, que quem não está entrando aqui nesse mundo digital hoje está dormindo, né? Tá dormindo. E vai ter que entrar algum dia, algum momento. Vai ter que entrar. Melhor que seja no início, né? Para que se familiarize mais rapidamente. Né? Exatamente, é isso mesmo. E até estava também conversando sobre isso, pensando, né, no que a gente ia conversar e tal. E eu tô vendo, assim, bastante gente também procurando, por exemplo, esses robozinhos, né? Que são as secretárias digitais e tal. Até alguns colegas me perguntam, eu falo, gente, não tem jeito, não tem como substituir, né? Graças a Deus nós ainda somos insubstituíveis, não é? O nosso relacionamento, o jeito que a gente fala, o que a gente faz, o jeito que a gente trata os nossos pacientes, né? Inclusive eu estava lendo naquela revista Forbes um artigo sobre isso, sobre as profissões, né, que não vão desaparecer. Sim. E uma delas é a questão do relacionamento com pessoas. Então eles falam, ó, quem tem alguma profissão que tenha relacionamento com pessoas, isso dificilmente também vai acabar, né? Verdade. E a nossa profissão é isso, né? Exatamente. Não é só operacional. Claro, claro. E você falou na questão de profissões, e é interessante como algumas irão tendencialmente a desaparecer e outras novas irão surgir. Né? Exatamente, exatamente. Quem imaginava há 30, 40 anos atrás engenharia de games, que ia ter a força que tem hoje? Não é? Doido isso, né? 30, 40 anos atrás, o garoto estava jogando o videogame e a mãe dizendo, não quer nada com a vida. Não é verdade? Não é isso, né? A gente tem que aceitar e se render. Verdade, verdade. Mas, Roberta, hoje você sugeriu um assunto extremamente delicado, adorei a sua sugestão, sempre muito, muito inteligente, falando justamente sobre esse calcanhar de Aquiles, né, que na verdade tem todo o consultório odontológico e muito se joga para debaixo do tapete sobre esse assunto. E hoje nós resolvemos escancarar aqui. Parabéns por essa coragem para falar sobre esse assunto que muito importante. Todos os dentistas que têm consultório odontológico têm, né? Sim. Então, é importante que durante essa nossa live, eles consigam visualizar melhor como é que se faz uma seleção de qualidade, uma admissão. E eu quero, Roberta, começar a te perguntar o seguinte: quais os critérios para admitir uma secretária para que ela seja eficiente no consultório odontológico? Tá, então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu recebo muita mensagem de, principalmente recém-formados, né? Falando, Roberta, mas eu vou ter que contratar agora, não tenho condição e tal. Eu falo, olha, primeira coisa, a secretária, ela nunca é um gasto, né? Ela sempre é um investimento e, na verdade, a sua chance de atender mais e lucrar mais com uma secretária, ela é muito maior, né? Verdade. Então, primeira coisa é entender isso, que ela tem que ser a sua aliada. Segundo ponto, você entendeu que você quer uma secretária, que você precisa de ajuda e você tem que ter clareza da sua cultura. O que é isso? O que é cultura do seu consultório? Né? Eu tenho pessoas que conversam comigo também que não são dentistas, são médicos, fisioterapeutas, enfim, né? Todo mundo que precisa de uma pessoa para ajudar. Né? Sim. No nosso caso, é uma secretária ou uma auxiliar, enfim. Você tem que ter clareza na sua cabeça o que é o seu consultório, qual é a odontologia que você quer fazer, quem você vai atender, de que forma você vai atender. Primeira coisa, você tem que fazer um check-up seu, né? Com você mesmo, tá? E entender, bom, eu quero um consultório onde eu vou trabalhar sozinho e eu quero uma pessoa para me ajudar. As pessoas que eu atendo são pessoas, não sei, classe A, B e C, enfim. Mas independente da classe, né, o atendimento sempre tem que ser o mesmo. Sim. Que tipo de odontologia eu quero fazer? Bom, eu quero fazer uma odontologia, se eu quero uma pessoa para me ajudar,
eu tenho que fazer uma odontologia mais humanizada, né? Então, o que é essa odontologia humanizada? É a odontologia onde você cria um relacionamento com o paciente, onde você deixa de ser um dentista medíocre, né? O que é medíocre? Não estou menosprezando, tá? Mas medíocre no sentido assim, de você ser na média. Sim. Né? Vamos deixar de ser medíocres, vamos deixar de ser na média, vamos oferecer um pouco mais. E como que você oferece um pouco mais? No seu relacionamento. Você tem que ser relevante, você tem que trazer coisas no seu consultório onde a maioria não faz, né? Porque fazer mais do mesmo, todo mundo faz, tá todo mundo igual, tá todo mundo sendo medíocre. Então a gente tem que sair um pouquinho disso daí. O mundo tá cheio de nota 7, né, Roberta? Exatamente. Vamos chegar no 10, né? Vamos buscar o 10. Exatamente. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Quais são as tarefas que ela precisa fazer para você? Você sabe? Você sabe quais são todas as tarefas que uma secretária deve desempenhar? E isso precisa estar muito claro, né, Roberta? Principalmente nesse primeiro momento de admissão, de contratação. Isso precisa estar claro e por escrito. Exatamente. Então, isso que eu estou falando agora, né, João, é só dentista conversando com o dentista, né? A gente, assim, sem falar com a secretária ainda. Então, é a questão da cultura, é a questão de todas as tarefas que ela tem que desempenhar. E aí você vai procurar uma pessoa com esse perfil que você quer que atenda no seu consultório. Aí você vai começar a caça, né? Você vai começar a busca. Primeira coisa errada que a grande maioria faz. Contratar ou falar com uma pessoa conhecida, parente, né? Deus, por pena, por dó. Eu vou contratar aquela lá mesmo porque ela tá precisando, coitada. Eu vou contratar tal pessoa porque tá me devendo. Entendeu? Não. Jamais. Você tem que contratar... Eu, por exemplo, passei por um processo de contratação há poucos meses atrás aqui na minha clínica. Né? Sim. Então, vou contar como que eu fiz, tá? Que é o que eu ensino. Eu tenho tudo isso claro na minha cabeça, então eu já tenho os meus pacientes, eu já tenho a minha odontologia, eu já tenho a minha cultura dentro da minha clínica, né? Onde eu converso com as minhas meninas todo final de semana, toda sexta-feira a gente faz reunião semanal, pra gente colocar todas as pautas da semana, enfim. Então eu já sei, já tá tudo claro pra mim nesse sentido. Então eu fui buscar a pessoa. Eu não contrato ninguém conhecido. Eu não contrato ninguém, assim, dependendo da indicação da pessoa que indica, eu também não chamo, tá? Parentes, por quê? Porque já cria um vínculo, né? É conhecido da minha mãe, é amiga do meu pai, é meu vizinho. Esse critério de admissão que você está falando aí é muito interessante, viu, Roberta? Sim, inclusive pessoas sem experiência. E profissionaliza o relacionamento, né? Exatamente. Então, assim, não conheço. E não tem ninguém muito perto de mim também que conheça, tá? Essa história de, eu quero com experiência. Eu quero porque é conhecido. Isso é bobagem, tá? Essas grandes empresas aí, não tenho certeza que não é todo mundo se conhece, lá não é todo mundo parente, né? Dos bons funcionários. Então, isso não existe, tá? Isso é uma coisa que não deve mais existir. Então, o meu critério é esse. Eu não quero conhecer, eu não conheço. São pessoas, assim, totalmente desconhecidas nesse sentido. Roberta, mas você vai colocar qualquer uma? Não, não é qualquer uma, porque ela vai passar por um crivo meu de seleção, ok? E qual que é esse crivo? Então, em primeira mão, Roberta, me permita, desculpa lhe interromper, em primeira mão, onde é que você busca essa secretária para que você comece esse processo de seleção? Hoje, como a gente tem, claro que eu pergunto, né? Eu falo para as pessoas à minha volta espalhar a notícia, né? Mas você acabou de falar que você não quer ninguém que sua mãe conheça, que seu pai conheça. Tudo bem, mas a pessoa vem até mim e ela vai falar com outras pessoas também, enfim, né? Então a gente espalha a notícia. A gente espalha a notícia de que forma? Dessa, né? Com as pessoas em volta da gente, que vão ficar sabendo, não tem jeito. E hoje pelas redes sociais. Então eu fiz uma postagem no meu Instagram, no meu Facebook, no da clínica, e 2 segundos depois começou a chover, gente. Né? É verdade. Porque veio sempre mesmo, assim. Não tem jeito. É verdade. É sempre Choveu, assim. gente. Veio gente, tá. Aí eu começo a seleção. Bom, primeira coisa, peço para trazer o currículo. Né? Sim. As pessoas que vieram até mim me trazer o currículo já foi ponto positivo. As pessoas que mandaram o currículo pelo direct já é ponto negativo.
para mim, tá? Na minha concepção. Sim. Por quê? Porque é muito fácil, né? Você mandar um enviar. E essa pessoa que enviou o currículo para mim, eu não vi ela. Eu não vi como ela chegou na minha clínica. Eu não vi como que ela se portou para entregar o currículo. Eu não A vi o jeito que ela apresentação. escreve, a apresentação, né? Então eu não vi. Então já é um ponto negativo para mim. Só que eu deixo ali quietinho. Se um dia eu precisar, eu vou recorrer. Aí tem um outro crivo de seleção. Sim. Então essas pessoas vieram até mim. Quando elas já chegaram lá, as minhas meninas já sabem, né? O que tem que ver? Olha para a pessoa, vê certinho, bate um papo com ela, conversa, sente mais ou menos o jeito dela. Se vocês perceberem alguma coisa ruim, vocês vão me contar, escreve no currículo dela atrás e depois a gente vai mandar vir para fazer a entrevista, né? Então elas foram pegando os currículos e foram anotando. O que elas anotavam no currículo? Bom, a pessoa falou que ia chegar aqui à tarde. Ah, veio de manhã. Por exemplo, teve uma que a gente chegou a contratar, que ela chegou, eu falei que era a partir das 8 da manhã, 7h30 ela já estava lá esperando. Né? Então já é um ponto positivo. Né? Ela já estava Mostrou muito comprometimento, interessada. né? Exatamente. E aí, veio do jeito que essa pessoa veio. É muito importante, gente, não tem jeito. Não é Claro, discriminação, não é claro, nada disso, mas são claro. pessoas que vão atender os nossos pacientes. Então você tem que ver vestimenta, você tem que ver linguajar, né? Você tem que ver capricho com a imagem. Então, elas iam anotando tudo. Como que a pessoa tinha vindo, de que forma tinha entrado, de que forma que ela falava, né? Então, elas foram anotando tudo isso para mim no currículo. Sim. E aí eu peguei um dia no final do expediente e fui olhar esses currículos. Então, primeira coisa que eu olho nos currículos. Eu não vi a pessoa, então eu só sei mais ou menos da imagem dela pelas minhas meninas, né, pelas secretárias. Aí, eu fui olhar o currículo. Bom, como que essa pessoa, em quantos lugares ela trabalhou? Por quanto tempo ela trabalhou? Qual é a idade dela? Se é casada ou não, se é solteira ou não. Claro que isso importa também, né? Sim, claro. Depois que eu fiz tudo isso, né, que eu olhei essa primeira parte, quando as pessoas não colocam também quanto tempo trabalhou, né, quanto em cada lugar, onde trabalhou, quando as pessoas não colocam isso, aí eu já fico mais assim, poxa, né, por que não colocou todas as informações que eu preciso? Aí eu já vou separando também. Sim. Bom, e nessa questão, nesse ponto que você falou, Roberta, sobre onde ela trabalhou, quanto mais tempo ela ficou no mesmo emprego, conta positivamente, né? Isso, claro. Quanto mais ela ficou em um emprego, mostra o quê? Que ela é estável, né? Ela aguentou problemas, que todo mundo tem problemas, né, no trabalho, durante um bom tempo. E dependendo de onde ela trabalhou, foi muito bom. Por exemplo, a que eu contratei, ela trabalhou 7 anos no supermercado. Então, para uma pessoa trabalhar tanto tempo num supermercado, e ela trabalhava ali na parte de atendimento ao cliente. Sim. Então, ela sabia lidar com muitos problemas, né? Isso para mim foi um ponto super positivo, né? Então, assim, quando a pessoa ela trabalha muito em muitos lugares em muito pouco tempo, em lugares totalmente diferentes, em nichos, em áreas diferentes, isso é péssimo, mostra que ela é instável. Isso é uma pessoa que vai te dar trabalho. Né? A doutora Harriete Souza, ela mandou uma mensagem aqui, o seguinte: estou recebendo currículos e uma foi levar com short curtíssimo e decote. Imagina. Então, não dá, né, Ariete? É difícil, né? Você contratar. E claro que isso já é um ponto negativo para ela, né? Você vai por exclusão. Mas aí a gente acaba excluindo. Não tem jeito. Clínica de saúde, isso não existe, né? Não tem jeito. É a sua imagem, a imagem do seu consultório que ela vai representar. Exatamente. A sua equipe é seu reflexo, né? Aí, eu fui... Bom, no fim, eu tinha mais de 100 currículos na minha mão, fora os que eles enviaram pelo direct e eu não aceitei, né? Nem cheguei a olhar, na verdade. Vejo isso, vejo a apresentação do currículo também, né? Se vem amassado, se vem... entregam de tudo, né, João? A impressora tá acabando a tinta, sabe? Vem amassado, vem escrito errado, enfim. A gente vai tirando. No final eu fiquei com meia dúzia só. De mais de 100 eu separei meia dúzia. Caramba!
Então eu fui desse jeito, onde trabalhou, quantos anos tem, o tempo que trabalhou, e eu não quero, eu particularmente, tá? Isso não é uma regra. Quando alguém me pergunta assim, me fala, olha, dei uma escolha sua, mas eu pessoalmente, eu não gosto de pegar pessoas que já tenham trabalhado em consultórios odontológicos. Eu quero que nem eu peguei essa menina que trabalhou em supermercado, eu não quero que tenha nenhum vício, que nem, não saiba nem o que é direito um consultório odontológico, entendeu? Sim, sim. Ah, Roberta, mas poxa, como assim, né? Não, eu quero treinar, eu quero lapidar, eu quero que ela venha zerada, eu quero um bebê, né, ali na frente para mim, entendendo e fazendo tudo do jeito que eu acho certo, do jeito que eu quero, de acordo com a minha cultura na minha clínica. Entendeu? Então, eu não gosto de ir com pessoas com experiência, tá? Claro, seria um caminho mais fácil, né? Ah, mas já tem experiência, já sabe, mas nunca um doutor atende igual ao outro, né? Claro, Ah, claro. mas vou pegar uma pessoa, eu sou menor e vou pegar uma pessoa que trabalha numa clínica top e tal, eu vou estar bem. Não, você não vai estar bem. Porque muitas vezes ela não vai conseguir, você não vai acompanhar nem o ritmo dela. Entendeu? Então vocês vão começar a desalinhar. Não é bacana, tá? Verdade. Então, é o que eu falo. Você aprendendo a contratar e você aprendendo a treinar, você faz isso com qualquer pessoa. Você acaba com aquele fantasma, né? Ah, eu vou ter que demitir. E aí? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou arranjar? Como que eu vou treinar tudo de novo? Entendeu? Então você acaba com esse problema. Às vezes esse medo, né? Esse medo, como é que eu vou treinar tudo de novo, começar tudo do zero? Às vezes isso coloca o dentista numa zona de conforto tal que ele se prejudica muito, permanecendo uma funcionária que não está mais produzindo, não está dando o resultado que ele deseja, com receio de recomeçar. Exatamente. Então, não precisa mais ter esse medo, né? Por quê? Porque você, doutor, você, doutora, nós, dentistas, a gente tem que estar seguro do lugar que a gente trabalha, de como a gente trabalha, o que a gente quer que essa pessoa faça por nós. Sim. Né? Então, você já para com isso daí. Então, qual seria a secretária ideal? Qual o perfil de uma secretária ideal, né? Isso, qual seria o perfil da secretária ideal? Aquela que se adequa ao perfil que você deseja, né? Perfeito. Aquela que se adequa a você. Porque você tem, né, João? Você tem o seu consultório, você atende de uma forma diferente da minha. Muitas vezes, a sua secretária ou a minha secretária para você não vai fazer o que cada um espera. Verdade. Não é verdade? Então, assim, a ideal é isso, né? Isso que eu falei agora há pouco. Onde trabalhou, o tempo, tal, sem experiência. E você tá claro o que você quer. Essa seria o ideal no início. Depois disso, a gente vai para a entrevista. Isso. E como fazer uma entrevista eficiente? O que explorar nessa entrevista para que você comece a fazer essa seleção mais claro, ideal para você, para a sua secretária? Então, o que eu fiz? Eu tirei uma tarde, né, da clínica, numa sexta-feira à tarde, e chamei 6 secretárias para entrevista. Eu não chamo tudo de uma vez, porque fica muito cansativo para a gente, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado. É diferente de colocar um monte de gente para a gente atender, fazer restauração, e você colocar outra coisa que foge um pouquinho, né? Então é muito cansativo, suga muita energia da gente. Então eu coloquei meia dúzia só naquele dia. Aí a mesma coisa, como que chegou na clínica? Que horas que chegou do combinado? Chegou cedo, chegou atrasada, né? É igual a gente faz com o paciente. O paciente chegou na clínica, a gente faz aquele scanner, né? Já olha do fio até o pé para você já identificar várias coisas. A mesma coisa a secretária. Você olha o jeito que ela se porta, o jeito que ela senta, né? Se ela escuta mais, se ela fala demais, né? Então, assim, sentou, eu chamei na sala, olhei, verifiquei a imagem, a pessoa sentou na minha frente. Aí eu começo a falar assim. Aí eu vejo o currículo, pego o currículo dela e começo a perguntar. Ah, você é casada? Ah, quantos filhos você tem? E tal. Bom, primeira coisa. Você já trabalhou em algum lugar de saúde? Aqui tá escrito que não, mas você já trabalhou? Ah, não, eu nunca trabalhei. Bom, então tá bom. Então vamos lá. De todos os lugares que você já trabalhou,
clínica odontológica é um lugar muito peculiar. Por quê? Porque todo mundo tem medo de dentista, né? Nenhuma clínica é um lugar onde a gente gostaria de estar, concorda? Todo mundo tem medo da gente, nós somos, né, terríveis, assim, somos terroristas. Ninguém dorme na noite que tem que vir na gente. Então, para trabalhar num lugar desse, você tem que ter um preparo um pouquinho diferente, né? Ai, como assim, Roberta? Bom, primeira coisa, você tem que ser resiliente, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que gostar de conversar com pessoas. Sim. E você tem que ser resistente, né? Resistente em que sentido? De entrar às 7h30, 8 horas da manhã e sair às 19, 19h30 da noite impecável. Né? Com uma imagem, com bom humor. Ok? Por quê? Aí elas falam assim, mas por quê? Porque o mesmo paciente que a gente atende às 8 horas da manhã, ele deve ser atendido da mesma forma que aquele paciente das 19 horas. Sim. Porque ainda mais quem trabalha só com particular, né, com consulta, ou seja, eles são pessoas iguais, estão pagando igual, então eles merecem o mesmo atendimento. Claro. Certo? Então, você tem disponibilidade de horário, porque a gente tem horário para entrar, mas muitas vezes não tem horário para sair. Eu já começo a puxar no que dói. Exatamente. Né? No que dói. O meu último paciente é 6h30, é 19 horas. Não adianta ir fechando a clínica, largando tudo no escuro, na hora que o último paciente sair e a pessoa já está com a bolsinha na mão. Você tem que esperar todo mundo sair, se retirar da clínica, aí sim que a gente vai apagando tudo e fechando tudo. Porque aquele paciente, ele merece se ele quiser um café. Claro. Perfeito. Entendeu? Ele tem o mesmo direito. Claro. Então, não tem, infelizmente não tem, né? Aí eu já falo assim, olha, e tudo isso que eu te falar é uma escolha. Porque quando a gente começar a cobrar algumas coisas, né? Você escolheu estar aqui. E você foi, e eu conversei com você sobre essas coisas. Então, a gente tem que respeitar a escolha, né? Se você não tem tempo, se você tem compromisso, se você não aceitar tudo isso, então tá no lugar errado. Então a gente não contrata. Aí vai ter que trabalhar em outro lugar, né? Loja de shopping, enfim. Ok? Mas não dentro do consultório odontológico. Então eu falo do horário, que é uma coisa que pega, né? Uma coisa que eu falo muito para elas também, com relação a esse negócio de você tratar os pacientes sempre igual, que precisa ter um protocolo de atendimento, então elas seguem o protocolo de atendimento, ok? Sim. Imagem, né? Principalmente agora com rede social, muito cuidado com fotos, postagem de biquíni, postagens de fotos assim muito íntimas, né? Porque clínica de saúde, se a minha equipe é meu reflexo, né? Não posso deixar uma secretária que vive postando fotos peculiares, né? E chegar lá na clínica e os pacientes olharem para ela e imaginar aquela foto, né? Então eu falo para elas, tão ruim quanto isso é ela ficar em WhatsApp ou Instagram ou qualquer rede social durante o expediente. Isso é uma dor, né, João? Só que isso também é uma coisa assim, por isso que eu falo muito isso da cultura, sabe? Quando você conversa com a sua equipe e a sua secretária entende que você precisa dela para fazer as funções, Roberta, mas em que sentido? Que sentido? Como assim, né? Quando eu estou fazendo a entrevista, eu já falo isso também. Eu falo, olha, eu comecei assim, eu estou no mercado há tanto tempo, eu sou especialista nisso, nisso, nisso. Eu estou nessa posição que você está me vendo agora. Mas eu preciso de uma pessoa para me ajudar a chegar no ponto B. Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. E qual é o meu ponto B? Eu quero ser uma clínica de referência. Eu quero ser uma super doutora. Eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero que as pessoas venham aqui, me queiram o meu tratamento, queiram vir na minha clínica. Eu quero isso. Você está disposta a me ajudar nisso? Só que para eu chegar lá, eu tenho um caminho árduo para chegar lá. E você vai ter que me ajudar nisso. Você está disposta a me ajudar a chegar nesse ponto? Aí elas vão falar, sim, não, né? Nessa hora você já percebe se a pessoa está titubeando ou não. Você fala, já ficou na dúvida. Aí você já começa a ficar, poxa, esquisito, né?
Sim, verdade. E aí você começa a falar tudo isso e a pessoa começa a te cortar, ou ela começa a falar muito dela, ou ela começa a falar de outras pessoas, pode engatar um assunto assim, às vezes de ficar, entre aspas, te bajulando. Isso também são todos pontos negativos, tá bom? Sim, sim. E aí a pessoa fica me escutando bastante, ela entende e tal, aí eu já começo a ficar mais tranquila, né? Fala, bom, então eu acho que ela tá absorvendo tudo isso daí. Então eu começo a colocar para ela quais são os pontos que ela precisa para me ajudar nesse caminho. Ó, você precisa Sim. saber usar computador, você precisa saber o WhatsApp, usar software, você vai ter que receber de paciente, cobrar de paciente. Só que tudo isso, né, como eu tenho treinamento, eu falo, ó, só que tudo isso não vai sair da sua cabeça, tá? Eu vou te treinar, eu vou te ensinar, você vai ter um protocolo para seguir. Tudo bem? Então não vai ser nada da sua cabeça. Só que você tem que se propor a seguir. E seguir certinho. Né? E quando você começa a fazer esse treinamento com a nova secretária que você admitiu? Tá. Bom, então, se eu gostei da pessoa e tal, né? Eu falo, olha, nós vamos fazer o seguinte. Eu dou, geralmente, 15 dias de, entre aspas, experiência. Tá? Sei. Sim. Então, eu combino isso com ela. Falo, ó, você vai ficar 2 semanas aqui comigo e você vai sentir se você gosta ou não, se é o seu perfil ou não. Em 15 dias, eu acredito, tá? Diferente de outros lugares que falam 1 mês, 2 meses, né? 90 dias, enfim, eu acho demais. Eu acho que em 15 dias, se você tem o protocolo e se você tá claro na sua cabeça de tudo que você precisa que ela faça, você consegue extrair muita coisa dela. Sim. Até porque a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Claro. Ok? Claro. Não adianta você ficar treinando, e depois se a pessoa virar e falar, ó, não quero mais. Ou você perceber alguma coisa nela, né, que não dá mais certo. Então eu dou esses 15 dias, começo o treinamento, começo a exigir algumas coisas, vou pegando o perfil dela, né? Se realmente ela dá conta ou não. Porque é aquela história, né, João? No começo toda vassoura varre bem. Maravilhoso. Tu topa tudo, concorda com tudo, tá tudo bem, tá tudo limpo, maravilhoso. Exatamente. Aí depois que começam a surgirem os problemas para serem resolvidos, aí a coisa começa a mudar. Né? Quando Em começam 15 as cobranças, os relatórios, né, as obrigações que foi falado no início, mas quando parte para a prática parece que é uma outra interpretação, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que 15 dias é um tempo bom, tá? Passou esses 15 dias, eu sento com ela de novo e falo, olha, eu acho que tá legal, acho que tá bacana, é muita coisa que a gente precisa aprender, eu vou começar o seu treinamento, tá? E a gente vai fazer um período de experiência de 90 dias antes de contratar. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente começa todo o processo. Ah, perfeito, perfeito. Então o treinamento acontece depois dos primeiros 15 dias para sentir se ela realmente se identifica com o trabalho, com o seu consultório, com a sua metodologia, não é isso? Exatamente, exatamente. Perfeito. E em relação à questão da contratação em si, Roberta, a CLT ela é uma obrigação, né? Ninguém pode fugir disso, né? Então, sim, é maluquice a gente ver alguns colegas dentistas que têm uma equipe inteira sem registro. É um kamikaze total, né? É uma loucura total. Então, me fala um pouquinho sobre essa importância aí da CLT para secretário e para toda a equipe de um consultório odontológico. Tá, bom, eu entendo assim, tá, João? A gente, né, que a gente falou agora há pouco no começo, nós somos muito operacionais, a gente não aprende essas coisas na faculdade, então assim, eu sou adepta daquela coisa assim, cada macaco no seu galho, tá? Sim. Então, se você quer ter uma secretária, e ela vai te servir, e ela vai te fazer lucrar mais, e ela não vai ser um gasto para você, então você tem que ter uma pessoa que saiba fazer isso muito bem para você nessa questão da contratação certinho. Então você tem que ter um advogado, um contador, né? Que já trabalha com isso, com contratações, para que ele possa te orientar, tá? Sim. E tem que fazer tudo certo. Se está no contrato de experiência, tem que ter um contrato de experiência assinado. Claro.
Se você vai registrar, tem que ser registrado, tem que pagar, não tem jeito, tem que pagar tudo, todos os direitos, tudo certinho. O fundo de garantia, são taxas? É terrível? Mas é aquilo que eu falei, se ela está te servindo, se ela está te trazendo mais lucro, tá tudo certo. O que não pode é você não ter resultados e ela te trazer prejuízo, né? Aí não, mas pelo contrário, você tem que ter uma pessoa que cuide disso para você também, né? A não ser que você goste, você saiba e você lida muito bem com isso, aí você pode fazer todo esse processo sozinho. Mas eu sempre falo muito isso para as clínicas. Você tem alguém que cuida disso para você? O seu contador, né? O seu advogado, enfim, você tem que ter uma pessoa experiente, né, com isso para poder te orientar, porque a gente sabe, né, João, infelizmente, é assim, os trabalhadores assalariados, eles têm muitos direitos, né? E não estou dizendo que eles não têm esses direitos, eles têm. Mas alguns direitos que eles têm a gente não sabe, e a gente acaba passando por negligente, né? Sim. E aí a gente acaba tendo algumas surpresas depois. Então, para evitar surpresas, peçam para uma pessoa realmente que está ali do seu lado, que cuida dessa parte para você, te informar e você saber certinho como que vai fazer, tá? O que é isso? Então, é o contrato de experiência, vai registrar, faz o contrato certinho, a carteira de trabalho, paga todas as taxas e todos os impostos por mês certinho, não tem jeito, tá? Então, tem que fazer. Essa parte tem que respeitar. Claro. Centavo por centavo, senão depois, com certeza, e ainda mais se for uma pessoa reclamante, né, se for uma pessoa aí que já está com uma de má fé, ela vai saber que você está negligente nisso daí e ela vai se aproveitar disso. E sempre traz um problema danado para você, né? Então você pode evitar isso fazendo o que tem que ser feito, fazendo o certo, né? Então a gente vive num país onde as leis trabalhistas é muito questionável na visão empreendedora, mas isso aí já é um outro assunto, já é um outro caso. Então, assim, se a regra é essa, tem que ser obedecida, né? Lei é lei e a gente não pode fugir dela, né? E essas obrigações trabalhistas precisam entrar na sua planilha do teu consultório, né? No teu planejamento, né? Na tua projeção de investimento mensal, que não é custo, é investimento, né? Eu recebi um direct de uma colega nossa, ela é do Mato Grosso do Sul, né? E ela falando que trabalhava sozinha no consultório e que já não estava dando conta e que a clientela estava aumentando e que ela estava pensando justamente em fazer a contratação de uma funcionária para ajudá-la, mas estava com receio pelo custo que isso ia trazer para ela. Eu falei, olha, você pode ter a certeza, se você contratar uma secretária eficiente da forma correta, o teu faturamento ele vai aumentar 30%, 50%, 70%, 100%, 150%, 200%, porque ela vai te ajudar nisso, né? Vai ser uma outra pessoa para te ajudar nisso. Exatamente. E essa é a minha luta, viu, João? A minha luta é essa, porque muitos, eu digo que 95% aí dos nossos colegas, eles não entendem isso, sabe? Infelizmente. Eles não entendem, eles acham que é um gasto, eles chamam elas de mal necessário, né? Uma vez eu entrei num grupo assim, de dentista, nossa, fiquei tão chateada, eles falando muito mal das pessoas, da secretária, sabe? Assim, terrível, terrível. Mas eu falo, gente, mesmo? Muito, muito feio. Aí eu falei, gente, feio. Mas aí se você for perguntar para essas pessoas, né? E aí, qual que é o seu faturamento? Né? E aí, você tem uma clínica grande, você lida com pessoas, como que é tudo isso daí? Com certeza não. Né? Com certeza são esses assim, são pessoas mais frustradas, né? São pessoas que não se interessam. Nem sabe te responder, Roberta, qual é o faturamento, porque ele não tem nenhum controle no consultório dele. Exatamente. Aí começa a denigrir a nossa profissão, começa a falar que a odonto tá falida, né? Aí eu falo assim, pois é, tá tão falida que tem tanta gente grande aí que nem dentista e é dono de franquia, dono de clínica.
Aí ele Pois ainda é. fala assim, quem é o trouxa? Pois é. Quem é que está errado? Né? Né? Não Tá é? cheio de. Vamos fazer uma analogia aqui com a construção civil. Cheio de engenheiros que não são dentistas e nós somos os pedreiros do negócio. Né? Então eles vão continuar construindo o sonho de outra pessoa, né? É isso mesmo. Porque Nós a temos aqui na odontologia... sala o doutor Rogério Feitosa, de Brasília, acenando aqui para a legal. gente. Seja muito bem-vindo, doutor. E aproveitar para você que está na sala aqui, se tiver qualquer dúvida sobre admissão, a gente está falando de construção de equipe, fique à vontade, mande a sua dúvida, digite a sua dúvida aí, que a doutora Roberta vai te responder com maestria. Pois não, Roberta, pode continuar, por gentileza. Então, e a odontologia, né, é um nicho extremamente lucrativo. Claro, né? Muito lucrativo. E quem entende isso e sabe lidar com isso, está ganhando muito dinheiro. Muito Tá dinheiro. se dando E um muito investimento baixo, viu, Roberta? Um investimento baixo. De acordo com a classe que você vai atender, por exemplo, uma clínica odontológica com 2 cadeiras com foco na classe C e D, você faz um investimento aí com R$60 mil, né? Uhum. Então, um investimento muito baixo para te dar um lucro que, às vezes, você consegue mensurar uma resposta por cada cadeira de R$20 mil mês, isso bruto, obviamente. Então, mas Sim. tudo isso precisa de uma metodologia, de um planejamento, né? Tudo isso precisa de um método para acontecer. Não é do nada, porque às vezes tem a grande maioria dos nossos colegas atendem o dia inteiro, o dia inteiro e no final o que apura no dia inteiro coloca no bolso e vai fazer a feira, vai para um restaurante com a esposa. Quer dizer, falta a visão e a mentalidade empreendedora, né? Exatamente. E aí a gente acaba caindo naquilo, né? Vamos construir o sonho dos outros. E aí as pessoas acabam mesmo. E isso é uma coisa que está acontecendo muito, né, João? Inclusive é uma coisa que preocupa a gente. Essas pessoas que estão vindo aí agora, esses novos dentistas, né? Que querem, às vezes, um pouco mais de facilidade, que querem dinheiro rápido. Sim. Né? E aí acaba indo para esse lado. Né? E aí acaba não conseguindo. A gente está vivendo uma geração, na odontologia, uma geração de dentistas Nutella. Né? Dentista cheio de mimimi. Muita reclamação e pouca ação. Sabe? Vive reclamando de plano de saúde, mas não tem a coragem de romper com os planos de saúde. Então, poxa, isso no mínimo, na minha opinião, eu sou um tanto radical nessa questão, é um tanto uma covardia. Como é que você não gosta daquilo e você aceita fazer aquilo? Por quê? Quem está te obrigando a fazer aquilo? Não é? Exatamente, é o que eu falei agora há pouco da secretária, né? Se você não gosta, se você não é resiliente, se você não gosta de lidar com pessoas, se você não gosta de conversar com pessoas, como que você vai ser secretária? E ainda mais de uma clínica odontológica. Né? Que é fundamental o relacionamento em altíssimo nível, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe disso, né? Hoje 70% das pessoas trocam de clínicas e consultórios por causa do mau relacionamento, 70%. Sim. Roberta, o Rogério está perguntando para a gente aqui o seguinte, para você especificamente. Gostaria de perguntar para a doutora o que ela acha sobre administrador em clínica. Fala a sua opinião sobre isso, Roberta, por favor. Bom, eu acho que o melhor administrador da sua clínica é você, né? Sim. Você tem que entender de gestão. Você tem... É aquela historinha, né? Que os avós sempre falam pra gente. Quem engorda o boi é o dono, né? Então, primeiro, quem tem que saber da sua clínica, de tudo, primeiro é você. Primeiro você tem que saber, para depois você delegar. Porque delegar é diferente de delargar. Né? Sim. Quando você delega alguma coisa para alguém, você, dono, delega algumas funções para um administrador, você delega, ou seja, você manda fazer, você pede para fazer e você monitora. Ok? Sim. Quando você delarga, você simplesmente fala, faz isso. E a pessoa faz do jeito que ela quer, do jeito que ela acha, e você não monitora. Que é o que 100% faz quase. Né? A maioria delarga, não delega.
Mas a maioria é por ruindade, por preguiça? Não, por não saber mesmo. O desconhecimento. Né? Por desconhecimento, exatamente, porque está dormindo ainda, né? Então, assim, você tem que primeiro saber de tudo. Você tem que saber contratar, treinar, gerir, né? Que é uma coisa que você ensina muito bem. Se você sabe tudo isso e você começa a delegar e monitorar isso daí, aí sim você consegue aos poucos ter essa liberdade que todo mundo procura, né? O que é liberdade? É a gente não ficar escravo do consultório, né? É você poder tirar férias, é você poder passear e ter uma pessoa ali administrando para você. Claro. Né? Você precisa dominar esses assuntos, e para dominar esses assuntos, colega dentista que está aqui nos ouvindo agora, é necessário estudar, é necessário buscar informação. Da mesma forma que você buscou informação para fazer uma boa restauração, uma boa extração, fazer um tratamento ortodôntico de excelência, um implante maravilhoso, é necessário buscar informações para que você não se torne refém de contador, de advogados e várias outras pessoas que, pelo fato de você não ter a informação sobre gestão, você às vezes cai numa malha fina de uma Receita Federal, né, pelo desconhecimento, né, você não faz o contrato como deveria ser pelo desconhecimento, e depois essa conta chega, tá? Essa fatura chega para ser paga. Exatamente, é isso aí, João. Então, você tem que entender de tudo para poder delegar, né, e não delargar. Só que essa fase do entendimento é uma fase realmente, entre aspas, chata, que a maioria não gosta de fazer. Mas é aquela coisa, né? Não tem vitória sem sacrifício. Então você tem que se sacrificar de alguma forma para conseguir fazer. Aí você olha o vizinho, né? Ah, por que ele tá com a clínica cheia e eu não? Ah, por que ele tá crescendo e eu não? Pô, pois é. A oportunidade está aí para todo mundo. Tem tantas clínicas que estão crescendo tanto e com tanto sucesso e o dono não é nem dentista? Exatamente. Pergunte-se isso, né? Exatamente. Para você ver que para ter uma clínica de sucesso, não é necessário você ser um especialista, ser um mestre, ser um doutor. Você precisa saber fazer a gestão da tua clínica. Isso é fundamental. Exatamente. O que não falta são colegas para fazerem essa parte executora, né? Para executar. Exatamente, João. Você entender isso, né? E, Roberto, eu quero te fazer uma pergunta muito, muito interessante. Eu queria que você me destacasse alguns critérios e que uma secretária ideal deve ter. Qual a característica que uma secretária ideal deve ter? Não pode faltar na secretária ideal. Fala para mim. Bom, o que não pode faltar de jeito nenhum numa secretária ideal é ela ser resiliente, é ela se fazer gostar, é ela aceitar críticas, tá? Então, ela tem que aceitar e tem que entender que ela está numa condição de crescimento, que ela está numa curva de crescimento, né? Então, ali, ela vai ter que aprender muita coisa, ela vai ter que ouvir muita coisa, ela vai ter que mudar, ela vai ter que mudar um pouquinho, às vezes, o seu comportamento, ela vai ter que lidar com pessoas desconfiadas, pessoas com dor, né? Ela vai... acho que a principal questão é essa, né? Eu sempre falo muito isso, essa palavrinha que eu vou falar pela quarta vez aqui com você, é ser resiliente, né? Ah, eu fiz errado? Tudo bem, eu vou fazer o certo agora, eu já entendi que é desse jeito que faz. E fazer, né? Não procrastinar, certo? Perfeito. Então isso é verdadeira, né? Claro, claro. Então é importante que a gente fique muito atento, né? E uma vez, é importante entender também, né? Os nossos colegas entenderem também, Roberta, que quando você seleciona uma secretária para que ela possa desenvolver aquele trabalho que vai muito além do que somente recepcionar o teu paciente,
né? Ela tem relatórios para ser gerados, ela tem o controle, né? Às vezes ela que fica com o controle de registrar a entrada e a saída financeira do teu consultório. E tudo isso gera por trás uma cobrança natural. Uma cobrança natural. E como fazer assim, é importante ter esse feedback também dela, se ela realmente está dando conta do trabalho, se aquilo está satisfazendo a ela. É muito importante ter esse feedback dessa relação de tarefas que ela precisa desenvolver, né, Roberto? Exatamente. E durante o treinamento, é isso. Então, ela tem todas as tarefas a serem desenvolvidas. Se ela não está conseguindo desenvolver algumas tarefas, a gente tem que saber, como gestor, né, a gente tem que saber o porquê. Então, o que está acontecendo? Por que ela não está conseguindo me entregar esses relatórios? Por que ela não está conseguindo confirmar todos os pacientes? Ela está sobrecarregada? Ou será que ela está ocupada ao invés de estar produtiva? Né? Porque muitas vezes a secretária ela se ocupa muito, mas ela não produz. Perfeito. Certo? E são coisas assim, que são simples de resolver para ela se tornar produtiva. Mas a gente precisa saber quais são esses pontos. Por exemplo, às vezes ela perde muito tempo confirmando, né? Que a gente nem fala mais confirmar, a gente fala lembrar os pacientes da consulta, por um canal de comunicação que o paciente a gente não acha, né? Por exemplo, pessoas mais idosas, não adianta você ficar querendo confirmar por mensagem. Ela não vai ver, tem que ligar. Né? Tem que ligar no fixo. Muitas vezes não atende celular. E essa questão que você colocou aí é muito interessante, Roberta, porque assim, o WhatsApp ele ajuda muito, ele veio para ajudar bastante, mas nada tão interpessoal do que uma ligação. Exatamente. Tenta, a orientação que eu sempre falo é o seguinte: primeira opção de contato com o paciente, através de uma ligação. Sim, Sempre isso mesmo. será. O WhatsApp vai ser o teu apoio, vai ter a tua segunda opção, a tua carta na manga. Mas, às vezes, se você não monitorar isso, às vezes a sua secretária fica com um vício muito grande de só mandar mensagem. E fica um relacionamento muito frio. Fica robozinho, né? Isso. Exatamente, fica robozinho. A sequência sempre é essa, João. Nos treinamentos eu falo isso, ó. Primeira coisa, na sua anamnese, quando você for fazer a anamnese do seu paciente, ou quando o paciente liga para fazer a primeira avaliação, uma das perguntas é: qual é o seu melhor canal de comunicação? O que é isso? Por onde eu consigo te achar o mais rápido possível? Perfeito. Né? Aí ela vai falar: não, você pode me ligar. Não, me liga só depois das 6, porque é esse horário que eu atendo que eu estou trabalhando. Ah, me manda mensagem, porque ligação eu não atendo. Né? Me liga pelo WhatsApp, enfim, você vai escrever. Claro que nem sempre isso dá certo, né? Mas qual que seria a ordem, então? Primeiro liga. Liga no celular. Tem telefone fixo? Liga no fixo. A ligação não deu certo? Manda mensagem de WhatsApp. WhatsApp não deu certo? Manda SMS. SMS não deu certo? Você manda um direct no Facebook ou no Instagram da pessoa. Vê rapidinho. É muito doido isso. Mas vê. Né? Porque vê lá o e-mail entra setinha... nessa fila de tentativas de contato? O e-mail ainda não, por pessoas comuns, né, João? Assim, que nem a gente já está acostumado com essa coisa de internet, de e-mail, né? Mas as pessoas, dependendo do nicho, né, que você trabalha, eles não abrem e-mail, né? Verdade. É uma coisa muito difícil. Então, o e-mail não. O e-mail, na verdade, para nós, né, seria o WhatsApp, eu acho, assim, mais rápido. Sim. Então, o e-mail para mim não seria tão uma opção, não. Ainda não, né? Uhum. Roberta, você que tem um curso fantástico e você que tá me ouvindo agora, que é dentista, que quer treinar a sua secretária, segue lá, consultório underline inteligente, que a doutora Roberta tem um curso para deixar a sua secretária afiadíssima, treinadíssima, para aumentar ainda mais os resultados do seu consultório odontológico. E, Roberta, eu sei que você vai responder com muita propriedade essa minha pergunta agora, e assim, qual é o grau
qual o grau de importância de uma metodologia bem aplicada, como você aplica nos seus treinamentos, e de uma organização também da secretária no seu ambiente de trabalho. Porque, às vezes, nem todas têm uma organização eficiente. Às vezes, o ambiente fica parecendo que acabou de ser explodida uma bomba atômica ali. Tudo fora da hora. É isso mesmo, João. Bom, o treinamento, ele é muito baseado nisso, né? Na organização, na otimização do seu tempo e na organização do seu espaço. Quando eu falo organização do espaço, é essa questão visual mesmo, né? Sim. Tudo organizado, tudo limpo, a imagem dela, a imagem do seu consultório, do ambiente que você está, das palavras que você usa, da sua linguagem corporal, né? Hoje a gente sabe que 57% da nossa comunicação é corporal. Sim. Né? Então, a gente tem que prestar atenção muito nisso. Depois que a gente prestou atenção muito nessa parte visual e tal, aí vem a questão do relacionamento, né? Dos protocolos de atendimento, tanto da secretária com os pacientes, quanto do dentista com a secretária e do dentista com o paciente também. Então, esses três, essa tríade, ela tem que estar bem baseada e ela tem que estar alinhada, né? O que eu falo para minha secretária, ela tem que falar para o meu paciente. E o meu paciente tem que escutar dela e de mim a mesma coisa. Perfeito. Né? Perfeito. Aí sim ele se sente seguro. Aí sim ele se sente no ambiente familiar. Aí, quando você se sente seguro e no ambiente familiar, você compra. E aí melhora a sua lucratividade. Verdade. E isso tudo tem um grau de positividade e muito grande na mente do paciente, né? Ele vê aquele ambiente ali com um nível de profissionalismo absurdo, que deixa ele extremamente confortável. Ele vai ter uma segurança de continuar realizando o tratamento dele naquele local. Isso, ele vai querer que as pessoas que ele mais ama, que é toda a família dele, também esteja ali naquele local para tratar com a segurança que ele já tem no local. E outra, naquele almoço de domingo com a família, naquele happy hour com os amigos, ele vai comentar. Em algum momento. Exatamente. Então, isso é uma construção. Uma funcionária, uma secretária muito bem selecionada, ela potencializa e otimiza muito o teu resultado. Né? Com certeza, com certeza. Com que você saia de um faturamento X para um faturamento X mais Y mais Z. Exatamente. Né? Então, porque o que acontece, né, João? Você entende muito melhor do que eu disso, mas o que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz muito cursos de gestão, a gente fica super empolgado para colocar tudo em prática. Né? Só que, se você não tem uma pessoa do seu lado que entenda isso com você, e você consiga se comunicar, porque o que está na cabeça da gente, não está na cabeça dela. Sim. Entendeu? E você tem que passar de uma forma para ela, para que a cabeça dela entenda o que você está querendo, o que você está dizendo. Perfeito. Por isso que muitas ações que a gente aprende em cursos, você vai colocar em prática e você fala, não deu certo, isso não funciona. Não é que não funciona, é que você não soube colocar em prática. Né? Não que você, mas você não preparou aquela pessoa para entender aquilo também. E aí você acaba se frustrando também em várias ações. Entende? Roberta, entendo perfeitamente. E concordo plenamente com você. Você tem que chamar a secretária para estar junto contigo, para ser membro do teu time de verdade. Não somente aquela para receber o salário no 5º dia útil, mas para aquela realmente que esteja compactuada com o teu sonho e com o crescimento do seu consultório. Agora, Roberta, você que faz um curso maravilhoso de treinamento de secretária, eu quero te perguntar o seguinte, certamente você já viu isso durante algum módulo no seu curso, algum treinamento no seu curso, que existe um erro muito primário na odontologia de que os dentistas, primeiro, quando vão selecionar uma recepcionista, uma secretária, querem uma recepcionista que já tem uma experiência, que já tenha trabalhado em outro consultório odontológico.
E o que que acontece? Admite essa secretária e joga lá na recepção e diz, olha, é assim, é aqui que você vai trabalhar. Dá uma E aí o canetinha na mão. resultado, pois é, o resultado qual é, gente? Um desastre. Me fala um pouquinho sobre isso. Desastre, exatamente. Por quê? Essas secretárias que já têm experiência, elas têm experiência de outros lugares, de outros dentistas, né? De outro nicho. Então, se ela não sabe a sua cultura, se ela não entendeu como que você quer que seus pacientes sejam atendidos, como que eles estão acostumados, como que você quer desenvolver ali o seu reconhecimento, elas vão fazer o que elas acham. Elas vão fazer da cabeça delas. Elas vão começar, por exemplo, a não querer mais atender pacientes chatos, pacientes problemas, elas começam a ignorar certas pessoas, entenderam? Entendeu? Por quê? Porque ela não entendeu isso, a importância de você atender todo mundo igual, que existem pacientes, entre aspas, chatos, que são aqueles mais exigentes, mas é neles que a gente tem que focar, é neles que a gente tem que aprender, é neles que a gente vai conseguir crescer, vai conseguir melhorar o nosso atendimento. E não simplesmente ignorar, falar que não tem. Porque às vezes, o que acontece, João? Elas têm algumas atitudes lá na frente que os dentistas ou os gestores não ficam nem sabendo. Sabe? Sim. E aí depois, e os pacientes, a maioria deles, não contam pra gente. Então, tem muita coisa que acontece na sua recepção que você nem imagina. E você está perdendo pacientes por causa disso. Às vezes um detalhe, né, Roberto? Às vezes um detalhe. Um detalhe, quando você descobre isso, é uma facada no peito da gente, porque você estava construindo um reconhecimento negativo, né? Tipo assim, eu vou lá na doutora Roberta, ela é uma graça, nossa, mas aquela secretária é um nojo. Nossa, aquela secretária não sei o quê. Quer dizer, olha o jeito que esse paciente está me vendendo, vamos dizer assim, que está me indicando. Eu sou ótima, mas a minha secretária... E a gente não é reflexo da nossa equipe? Né? Claro. Quer dizer, nossa equipe não é o nosso reflexo? Então, é verdade. Não casa, não casa. Entendeu? E sempre acontece o seguinte, atenção, colega dentista, para isso que eu vou falar aqui agora. Se a sua secretária está atendendo mal o seu paciente, se o seu paciente está reclamando de que não está sendo bem tratado na recepção do seu consultório, existe um culpado para isso, sim. Sabe quem é? Você. Exatamente. A culpa sempre é do gestor. É sempre seu. Tá? Então, o ônus e o bônus é seu. Então, é importante que você, como dentista, como dono do consultório, aprenda a ser um gestor do seu consultório odontológico. E se for de uma clínica odontológica, é importante você saber que é outro game. Consultório odontológico é você trabalhando, clínica odontológica é outro game. O jogo é diferente. E é importante você saber. O que muitas pessoas erram, Roberta, é que às vezes ele está sozinho no consultório dele, está fazendo brilhantemente a profissão dele, o trabalho dele, e aí se empolga e abre um espaço de 3 cadeiras, 4 cadeiras, pensando que vai duplicar, replicar tudo aquilo que acontece no consultório. E aí cai no cavalo porque é outra história. É outra Exatamente. História. Exatamente. E saber que você não pode negligenciar. Você precisa ter uma autorresponsabilidade. Puxar para você a responsabilidade do sucesso e do fracasso do seu consultório odontológico. Exatamente, é isso mesmo, João. Nós somos responsáveis, né? Pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso. É verdade. E assim, durante o processo, né, um amigo meu, que ele é brincalhão, e ele costuma dizer o seguinte, meu amigo, algumas pessoas do teu time parece que tem um prazo de validade de execução, né? Porque ele chega aqui, no início é tudo lindo e maravilhoso, chega um determinado momento que começa a desandar, e aí, como eu falei para ele, é importante, sabe, é como aquele número de circo do equilibrador de pratos, sabe, que você vai equilibrando aqui, vai no último, quando estiver no último, você já tem que voltar no primeiro. Isso se refere ao treinamento, à motivação.
Você tem que ser um líder motivador sempre. Não é fazer aquele treinamento quando ela entrou e deixar para lá, não. É permanente, reciclagem permanente. Não é isso, Roberta? Exatamente. Por isso que eu sempre recomendo as reuniões semanais, né? Toda semana. Sim. Mas é só eu e minha secretária, Roberta. A gente conversa sobre tudo o dia inteiro. Eu falei, não, mas vocês têm que sentar num horário diferente e colocar os pontos positivos e negativos que aconteceram durante a semana. E nisso é muito bom, é muito positivo. Vai tendo ideias, vai melhorando o atendimento. Então, essas reuniões, ela é a gasolina, né? Ela é a nossa motivação, é o gás que tem que colocar toda semana. E tem que ser toda semana. Tem que criar uma rotina disso, né, Roberta? Exatamente. E é importante que nessas reuniões tenham pautas determinadas, horário de entrada, horário de início, horário de fim, né? Para que seja uma coisa extremamente produtiva. Exatamente. Então, já tem que deixar na agenda sempre aquele horário reservado para reunião. É o que faz o consultório girar. É tão importante quanto o atendimento, né? Fundamental, fundamental. Roberta, durante essa caminhada, qual, assim, eu não sei se existe uma resposta muito clara e objetiva para essa pergunta, mas existe alguns sinais de que a secretária demonstra de que não está gostando do ambiente, não está gostando do trabalho? Eu acho que uma das coisas mais claras é quando ela cai de produção, né? Cai aqui os resultados que ela entregava antes, não é isso? Exatamente, né? A gente percebe, a gente tem esse feeling, né? Quando a pessoa não é proativa. O que é ser proativa? Você entregar alguma coisa antes, né? Você se antecipar. Quando essa antecipação nunca acontece, quando você pede alguma coisa e ela por algum motivo não faz, quando você começa a receber até reclamação de paciente, quando você pega o WhatsApp lá e vê que tem muita mensagem não respondida, ou respondida de uma forma muito fria, quando a sua agenda começa a ficar com muito horário ocioso, quando o paciente começa a remarcar demais, faltar demais, quando as suas conversões também não começam a ser tão boas, você até consegue captar pacientes, mas você não consegue converter, né? Ou seja, quando tudo está dando ruim, né? A secretária também tem participação nisso, tanto o bom quanto o ruim, né? E nesse momento, né, Roberta, nesse momento é um outro momento extremamente delicado para o cirurgião dentista, no quesito de ter a coragem de fazer uma demissão. Eu sempre costumo falar o seguinte: demore para fazer um processo de seleção, mas seja rápido e certeiro na demissão. É isso mesmo. A questão da demissão é uma questão muito difícil, né? Claro que é uma coisa muito ruim de fazer, ninguém gosta de demitir, Sim, claro. certo? É muito e agora, ruim. por que eu dei essa sugestão também, igual eu falei para você, João? Eu passei por um processo essa semana onde eu tive que demitir 2 funcionários. Sim. E ser líder é isso, é você aprender a ter conversas difíceis também, né? Confesso que antes, quando eu ia fazer isso, eu não dormia. Eu ficava uma noite, assim, uma semana pensando o que eu ia falar e tal, e tal, e tal, e tal. Hoje eu confesso que eu já faço com muito mais tranquilidade. Mas por quê? Porque quando eu contratei, eu deixei muito claro das funções que eu precisava. E quando eu contratei, eu deixei muito claro que eu queria chegar num ponto B. Né? E que se a gente percebesse juntos que essa pessoa não estava conseguindo me entregar o que eu preciso, infelizmente faz parte do jogo, né? A gente vai terminar nossa caminhada. Sim. Então, quando eu deixo isso muito claro lá no começo, e nas reuniões semanais, em toda a nossa conversa, a gente vai percebendo que não está entregando, e ela também vai percebendo isso, a demissão ela já começa a ficar mais clara, né? Ela já deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Então, quando eu chego a demitir alguém, na verdade, essa pessoa ela já sabe. Entendeu? Ela já sabe que a gente vai ter aquela conversa difícil, né? Sim. Então, quando eu chego para demitir, eu chamo, né? Eu falo, olha, fulano, é o seguinte, você lembra quando a gente conversou no começo, era assim, era assado, eu queria que você fizesse isso e tal, e nananã. E isso a gente não conseguiu fazer, nós não conseguimos fazer juntas, a gente não conseguiu entregar por um problema que não é um problema seu nem meu.
É uma questão de perfil, você não conseguiu entregar o que eu preciso, mas eu preciso para poder chegar onde eu quero. Então não faz sentido a gente continuar junto. Claro. Não tem sentido nenhum, nem para você, nem para mim. Entendeu? Claro. E a gente termina numa boa. Sempre termina numa boa. E ainda mais quando eu faço tudo correto, quando eu pago todas as taxas, né? Quando a gente faz tudo certinho. Então, mesmo que a pessoa seja uma pessoa, às vezes, reclamante, se você faz todo esse processo, a probabilidade de ela te trazer um problema maior é muito menor. Sim. Né? Sim. Assim como a gente faz com os pacientes, não é verdade? Se a gente explica. Claro. Olha, não come nada duro aqui que você vai quebrar esse provisório. Não come nada duro. A pessoa vai lá e come duro. A probabilidade dela vir brava com você é menor. Por quê? Porque você falou e ela fez errado. Ela tem essa consciência que ela fez errado. Entendeu? Hoje assim, sempre, hoje não, sempre, a gente teve nas nossas clínicas documento que o paciente assina o que foi explicado para ele. Né? Então, além dele sair com a informação na mente dele, ele deixa um documento assinado de que foi orientado que ele faça daquilo, aquilo. Porque, às vezes, tem o ser humano é muito variável de comportamento, né? Às vezes, ele chega e jura de pé junto que o dentista nunca falou aquilo para ele. Exatamente. Não falamos, olha, tá aqui. Você assinou em tal dia. Tá? Às vezes vem com um parente, né? Com 2 quentes e 3 prendendo. O filho que nunca apareceu no consultório, mas naquele dia vai. Vai. A esposa que nunca apareceu, mas vai chegar lá uma leoa, né? Chega. A gente chega e mostra o documento. Olha aqui, ó. Ele assinou tal dia que foi orientado isso para ele. Agora, não aconteceu. É como muitas pessoas assim, caiu o bracket e eu comendo pão. Olha, eu não sei, eu dormi, acordei e estava solto. Cada coisa. Você que é dentista, você já ouviu cada coisa. Roberta, nessa questão da demissão, né, a lei trabalhista, ela fala que na demissão, você, por lei, você precisa dar um aviso prévio, ou de 20 dias corridos, ou alguma coisa assim, ou alternados, alguma coisa nesse sentido. Mas o funcionário, ele passa esse tempo no seu consultório odontológico. O que você faz na sua clínica odontológica? Como você recomenda nos seus treinamentos que o dentista realmente usufrua desse aviso prévio ou que indenize esse aviso prévio? Eu não gosto de deixar essa pessoa comigo, ela sabendo que ela vai embora. Ela intoxica o ambiente, ela não vai fazer direito, porque ela sabe que ela vai embora. É o que penso, é o que eu penso também. E ela vai contaminar os outros funcionários. Totalmente. Então, assim, o prejuízo que ela pode causar nesses 20 dias que ela está lá é um prejuízo enorme. Exatamente. Então, eu nem conto com isso, tá? A data que eu tenho a conversa já é a data que naquele momento ela já pode ir embora, naquela hora mesmo ela pode ir embora, ou senão ela vai embora no outro dia, tá? Então, assim, eu não acho isso bacana. Por quê? Porque eu não gostaria, ninguém gosta, né, de oferecer um serviço seu no lugar que você já vai embora. Você já tá com a cabeça em outra coisa, você já tá preocupado em buscar outros, entendeu? Sim. Então, isso tira, né, aquela motivação das outras pessoas que estão ali, certo? E até se é você sozinho com a sua secretária, tira um pouco da sua motivação também. Né? Você fica com energia baixa, ruim. Porque a energia já é outra, né? Exatamente. Então, eu acho que é totalmente desnecessário. Eu acho que não é ganho para ninguém. E é prejuízo pro dentista, né? Pro gestor. Às vezes o prejuízo é muito grande. O doutor Rogério Feitosa está falando aqui que concorda com o que você falou, Roberta. E ele manda procurar outro emprego. É isso mesmo. E é isso mesmo. Tem que se livrar, porque senão você fica... Sabe aquela história dormindo com o inimigo, literalmente, nessa situação. Né? Gente, é assim, o jogo é esse, entendeu? Serve, não serve. Serve, tá comigo. Não serve, olha, vamos ter aquela conversa, né? Não é que a pessoa não sirva, não é isso, sabe? Ela não serve, entre aspas, para você, naquele momento, no que você precisa. Mas muitas vezes, para ela trabalhar em algum outro emprego,
né? Ela é ótima, ela é Sim, perfeita. sim, sim, Então, assim, não existe isso, né? Bom ou ruim, né? Mau funcionário. Eu acho que o que existe é uma pessoa que não se encaixa no que você quer. claro, claro. E o fato é o seguinte, Roberta, você que tem uma expertise maravilhosa nessa questão de treinamento para secretária, é importante, aliás, é impossível, eu vejo como uma impossibilidade de você ter um consultório próspero, que um consultório que tenha uma carteira de pacientes enorme, que tenha um bom posicionamento ou no seu bairro, na sua cidade, na sua região, sem uma secretária eficiente. Você concorda com isso, Roberto? Sim, com certeza. É impossível. É impossível você caminhar sozinho, né? Se Impossível. você quer ir longe. Então, não tem jeito. Você tem que ter. Que seja você e a sua secretária. Você e uma funcionária. Onde Sim, você é o seu sim. melhor funcionário, né? É, E ela tem que ser o seu braço direito, né? claro. Então, Claro. é um ganha-ganha. É o jogo dependente, entendeu? Você depende, ela também depende. Não tem jeito, não tem escapatória. Claro. Em contrapartida, é importante entender que você admitindo uma secretária e não treinando ela, ela pode te trazer um prejuízo enorme. Sabe aquela história seguinte, a pior coisa do mundo é o incompetente motivado, né? É, O é isso incompetente mesmo. motivado faz um estrago tremendo onde ele estiver, né? Mas às vezes ele é incompetente por falta de treinamento, Sim, né? E a sim, culpa dessa ausência de treinamento é do dentista que contratou, é você que é o dono do consultório, que achou que ele já sabia de tudo. E às vezes ele vai é. aplicar no seu consultório uma metodologia que ele estava aplicando no outro consultório, que às vezes não é o que você quer. Exatamente, é isso. Só que esse feeling, né, essa percepção do que é certo, do que é errado, do que a pessoa traz de fora, você só consegue enxergar se você prestar atenção na sua secretária. Se você se importar com ela, se você se querer saber o que está acontecendo lá, né? Eu, Humanizar, né, Roberto? Humanizar essa relação cada vez mais, né? eu falo muito isso, falo, gente, você quer tirar a prova das coisas? Você faz o seguinte, faz um exercício. Você chega no seu consultório e você fica um dia ali do lado da sua secretária. Né? Uma clínica grande, enfim, que tenha mais atendimentos. Quer saber como é que é essa recepção? Fica um dia lá, observando. Senta na sua sala de espera e olha o movimento. Você seria seu paciente? Você gostaria de ser atendido daquela forma? Perfeito, perfeito, perfeito. Entendeu? Fácil. Senta lá e olha, observa, vê com seus olhos o que você sente, o que você escuta. Porque a gente fica preso lá no operacional e não sabe o que está acontecendo lá fora. Roberto, a gente vive num mundo de grandes mudanças, né, e mudanças comportamentais drásticas, né, principalmente no Uhum. mundo empreendedor. Né, eu digo Sim, isso porque eu convivo com isso, eu estudo isso todos os dias, né, sim, faço consultorias, mentorias com colegas, e que ah, alguns ainda têm aquela mentalidade de que é o chefe ainda do consultório dele. Coisa que 20, 30 anos já acabou. Né? é, Acabou. Né? Não existe mais chefe. Existe não, liderança. E a liderança, liderança exatamente. precisa ser admirada. Você É, precisa contagiar o teu time para que eles se sintam lisonjeados e orgulhosos de estar do teu lado. Isso é exatamente. fundamental. Já passou aquele tempo de que o cara batia a mão na mesa e disse: quem manda aqui sou eu. Jesus do céu. Isso não existe mais já Não, 3 isso não existe décadas. mais. Né? Não, isso não existe mais. E nesse momento é importante você se aproximar do teu time, né? Conversar, né? Exato. Elogiar o teu time, Isso. reconhecer o teu time é Reconhecer. fundamental. Reconhecer é Exatamente. fundamental. Reconhecer. E você saber como cada um gosta de ser reconhecido, né, Roberto? Porque às vezes tem um que gosta de ser reconhecido em público, né? Para que todos vejam ele receber o elogio. E às vezes É, tem um outro que gosta de receber o elogio na tua sala,
Só você e ele com a porta fechada. Não é isso, Roberto? E, Me fala um pouquinho sobre essa questão de reconhecimento, Roberto. e Por o favor. reconhecimento, João, ele se dá no dia a dia, né? Eu acho que todo ponto positivo que ela faça no dia, você tem que reconhecer naquele dia, naquele momento. Se isso realmente não for possível, é nas reuniões semanais. Então, assim, por exemplo, nas minhas reuniões, eu sempre começo olhando uma por uma e já elogiando, já falando os pontos positivos de cada uma naquela semana. Ótimo. Depois que eu faço isso, aí agora a gente vai pro refinamento. Vamos refinar? Fulana, olha só, você fez isso, fez aquilo, mas como que você acha que a gente pode melhorar isso daí? Como você acha que a gente consegue melhorar esse atendimento, melhorar essa confirmação? Aí eu vou puxando nesse sentido. Eu não vou impondo nada e falando, ó, você fez errado, você errou, você fez isso. Não, olha só, isso aconteceu, não aconteceu, mas peraí, será que a gente ia gostar que fizesse isso com a gente? Né? O que a gente pode melhorar? Como seria se a gente fizesse dessa forma, esse atendimento assim? Será que não seria melhor? Então, antes de É a acusar... aplicação do PNL, né, Roberto? A programação neurolinguística ajuda bastante aí, hein? Exatamente, é isso. Então, assim, e não é nada de outro mundo, né, João? É simplesmente, nesse momento, você ser empático com o seu Claro, funcionário, você se colocar no lugar dele. Pô, será que eu claro. gostaria de receber isso? Como é crítica? Eu não estou deixando de fazer uma crítica a Sim, ela, mas mas eu fazendo uma estou... crítica de uma forma elegante e que você vai dar advertência e depois ela vai sair dali com uma imagem extremamente positiva sua. Exatamente, isso, e é isso que eu quero, né? E aí a gente volta na cultura, a gente volta do meu ponto A para o meu ponto B. Ó, lembra, a gente quer chegar lá. Será que essa ação vai ajudar a gente a chegar lá? Eu acho que não, eu acho que está atrapalhando. Então vamos tirar isso daqui. Vamos melhorar isso daqui. Isso não vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer. E aí, nesse momento de uma reunião nesse nível, é fundamental que o gestor, que o dentista que faça a gestão do seu consultório odontológico, desenvolva e aplique a inteligência emocional, que hoje Exatamente. está super em evidência em comparação ao coeficiente de inteligência, que por muito tempo era fator predeterminante para você ter sucesso em qualquer coisa que você fizesse. Se você tivesse um Exatamente. coeficiente de inteligência no nível 93 a 100, nossa, é certeza do que você abrisse, você teria sucesso. Sim. Hoje não. Hoje é 85, inteligência é, emocional. 85% do nosso cérebro é emoção, né? Pois é. Só o resto é razão. Então você só entende realmente quando você pega pela emoção. Aí você absorve, senão não. Passa, né? E aí é importante nesse relacionamento com a sua secretária, veja se é possível desenvolver uma conversa de saber qual é o sonho dela. Todo mundo tem sonho. Saber qual é o sonho dela. E Conhecer. como o seu consultório pode ajudar a ela a chegar nesse sonho dela. Como você Exatamente. pode contribuir, né? Às vezes ela tem um sonho de colocar o filho dela numa escola particular, que até então estuda numa escola pública, né? É, Ela tem o desejo de fazer um aniversário do filho dela, sei lá, exatamente. uma variação. Aí você deixa ela falar, né? Para saber Sim, o que é. E como você exatamente. pode contribuir com isso. Como é que É, você pode contribuir? Sei lá, vinculando uma premiação para ela, para a captação de mais pacientes. Então, é o jogo do ganha-ganha, né, Roberta? exatamente, exatamente. Tem alguns exercícios, né, que o pessoal faz de treinamento de empresa para você conhecer seu funcionário, algumas interações, né? Eu acho isso muito legal, muito bacana. Mas para nós, dentistas, operacionais também ali no dia a dia, eu sei que isso é mais difícil da gente fazer. Então eu nem falo isso nem falo para fazer no treinamento, porque eu sei que a gente não vai fazer, tá? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? É essa conversa que você falou. Ó, eu quero chegar no ponto B. E você? Onde você está agora? Onde você quer chegar? Como eu posso te ajudar? Como o meu consultório, como o seu trabalho pode te ajudar a chegar lá? Ah, eu quero Caramba, comprar isso uma é casa maravilhoso. própria. Né? Ah, o meu Isso sonho é... fortalece tanta relação, né? Exatamente. Então, a gente se ajuda. Ó, você quer comprar sua casa? E eu quero reformar a clínica. Para isso, a gente tem que converter mais. Porque se a gente conseguir converter mais,
eu vou te dar uma bonificação, eu vou te comissionar. E aí você vai conseguir ganhar mais. E aí eu também vou conseguir reformar a clínica. Entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente conversou da outra vez. Não adianta comissionar de qualquer jeito, né? Vou te dar. Não, não funciona. Você tem que pegar pelo emocional mesmo. Você tem que, Claro. você tem que fazer com que ela produza, mas não assim, eu estou produzindo, eu estou convertendo para o doutor. Ele vai enfiar o dinheiro no bolso e vai embora e eu vou ficar aqui só trabalhando mais. Não é assim que Sim. funciona. É. Porque aí ela não vai produzir mais. É. E se sente desvalorizada, né, na verdade. Exatamente, se sente desvalorizada, né? E é isso que eu falo muito para elas. Eu falo isso. Vocês têm que entender que vocês têm valor. Claro. E vocês também têm que se impor. Só que para vocês se imporem, vocês têm que ter propriedade, vocês têm que entregar resultados. Ok? Nenhum dentista, nenhum gestor quer perder um bom funcionário. Nenhum. A gente, muitas vezes, para poder segurar, a gente até paga mais. A gente oferece um aumento para poder segurar, não é? Sim, sim. Só que para isso, você tem que mostrar resultados, ok? Então, você tem sim que se impor, você tem também ali que ter o seu papel bem claro na sua cabeça. Você tem que você tem que ser proativa, você tem que dar sugestões, ok? Uhum. E você tem que puxar o seu doutor também, né? Olha só, doutor, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, o que o senhor acha? O que o senhor acha da gente colocar, não sei, algum folder diferente aqui na clínica para me ajudar a vender, por exemplo, clareamento, a vender botox, a vender, olha, eu quero fazer, eu quero ajudar. Puxa o seu doutor, a sua doutora, né? Puxa o seu gestor, mostra que você tem interesse, né? Mostra que você tem um lado profissional também. Ô, Roberta, na última semana, teve um colega que eu faço consultoria e ele falou o seguinte, que olha esse relato que eu queria a sua opinião sobre isso. Ele falou o seguinte, esse colega ele faz consultoria conosco e ele disse que a funcionária que ele é extremamente satisfeito chegou num determinado momento para ele e falou que não desejaria mais continuar no consultório dele como secretário. Uhum. E ela falou que era por razões pessoais. E ele entrou em desespero porque ele estava plenamente satisfeito com o serviço dela. E eu questionei para ele, será se era satisfação ou era zona de conforto? Né? Uhum. Então, às vezes, chega um momento que tem que se sacudir. E aí ele falou o seguinte, João, o que você acha de eu aumentar em 50% o salário dela? Olha, não vai funcionar, não funciona assim. Não funciona só pelo dinheiro. Uhum. Então, porque se você busca cobrir uma oferta de dinheiro, talvez até ela fique, somente pela necessidade do dinheiro. Mas ela não tem mais aquele prazer, não tem mais aquela paixão de estar. Me fala um pouquinho sobre esse relato, Roberta. Se está acontecendo, por exemplo, de um funcionário pedir aumento, isso já mostra que você já não é um bom gestor, né? Você já não é um bom líder, se o seu funcionário está pedindo aumento. Então já começa por aí. E se o seu funcionário está pedindo para sair, aí é o carimbo, né? Bom, alguma coisa está acontecendo. Deixa aí. Deixa aí, porque se ela alegou, por exemplo, problemas pessoais, né? Então, quer dizer, tudo que está acontecendo ali para ela já não é o suficiente, né? E o dinheiro não é mais tão importante, se a pessoa está pedindo para sair, né? Então, eu acho que ele tem que sentar e fazer uma reflexão com relação a isso. Quem é essa funcionária? Por que será que ela foi embora? Ele tentar buscar o real motivo para ele poder errar menos da próxima vez, né? Não cometer esses mesmos erros, né? Mas provavelmente é na questão que você falou agora, da zona de conforto, da liderança, da desmotivação, do não reconhecimento, né? A maioria delas reclamam dos doutores, né? Dos gestores que não reconhecem. Elas falam assim, eu faço tudo na clínica. Quando acontece uma coisa errada, o mundo cai. O doutor fica bravo, eu já não presto, ninguém presta, entendeu? É muito ruim. Exatamente. Então tudo isso que a gente conversou, na verdade, a solução está onde? Na conversa, nas reuniões semanais.
Entendeu? Claro. É lá que você consegue resolver tudo isso daí. Porque essas reuniões semanais, Roberta, ela busca o equilíbrio, né? Ela ajusta, né? Ela Sim. faz um ajuste de rota, não é isso? É isso mesmo, né? O que vocês vão discutir? Tudo o que aconteceu na semana, os problemas, as sugestões, as funções de cada uma, o que está conseguindo entregar, o que não está, por que não entregou, se está sobrando tempo, se está faltando tempo, quantos pacientes fecharam aquela semana, os que não fecharam da semana passada, ligou, teve feedback, por que não fechou? Então são muitas coisas para a gente poder conversar nessas reuniões para poder alinhar tudo isso daí, né? E não falar só de consultório. Falar, ó, e aí? Como é que tá? Lá você tá conseguindo a sua casa? Como é que tá lá na sua casa? Como é que tá seu filho? Né? Ter aquela conversa também mais pessoal, Sim, claro, né? Com a sua claro, equipe. Claro, é fundamental, né? Estreitar o relacionamento, isso é importante, né? Isso aí. Dentro de um limite, sem um exagero, né? Mas se aproximar do seu funcionário, né? Formar um time de campeões, de verdade. Exatamente. Um time de pessoas que sintam um prazer de acordar, tomar um banho e um prazer de vestir a sua melhor roupa, que eu digo na questão espiritual, na questão emocional, para ir trabalhar. Exatamente. É isso mesmo, João. Eu acho que se a gente fizer isso daí, a gente já está aí na frente de muita gente, né? Muita gente, muita gente. E outra, é importante, eu sempre recomendo o seguinte, pegue pela mão a sua funcionária e fale a particularidade. Nós, no nosso treinamento, Roberto, nós fazemos sempre, uma das coisas que poucos consultórios fazem, é a questão do pós-venda. Né? Nós fazemos o pós-venda, na verdade. E nós treinamos, é importante, eu sempre recomendo para os nossos colegas dentistas que treinem a sua funcionária, como é o script. Eu dou uma ideia do script, mas eu digo o seguinte, você vai personalizar esse script de acordo com o teu consultório. Né? Personalize. Como é que você quer que ela entre em contato? Olha, e os relatos que a nossa secretária nos dá, e a secretária dos nossos colegas também nos dão, é que muitas das pessoas se emocionam do outro lado. Né? Por quê? Porque não é natural de receberem uma ligação no dia posterior do atendimento do consultório odontológico. E é uma coisa simples, viu, Roberta? É uma coisa simples, mas que faz um diferencial tremenda. E quando liga para aniversário, né, que eu faço, muitas das vezes eu ligo, né, quando eu consigo disponibilizar um tempo, eu faço questão de ligar. E teve uma situação que foi muito, muito emocionante para mim também. Eu liguei para uma senhora, já tinha 69 anos de idade, e no dia do aniversário dela. E aí eu liguei para parabenizá-la, e ela disse, eu não acredito, nenhum dos meus filhos me ligou. Era 8h30 da manhã. Nenhum dos meus filhos me ligou até agora. O senhor foi o primeiro a me dar os parabéns. Muito obrigado. E começou a chorar do outro lado. Ai, tá vendo? Forte, vale né, tudo, gente? né? É uma atitude, né? É uma atitude. É uma pequena atitude que faz com que o seu consultório fique marcado na mente dessa pessoa que nunca mais vai esquecer. Para sempre. Para sempre, é isso mesmo. É isso aí. Que coisa agradável conversar com você, Roberta. Ah, imagina! Muito bom, né? Deixar a gente fica aqui até amanhã. Ah, se deixar, a gente vai embora, né? Vem da madrugada dentro aí. Agora, Roberta, eu queria que você falasse aí para os nossos colegas dentistas, de uma forma resumida, a importância de uma admissão correta de uma secretária, a importância do treinamento e a importância também da demissão quando necessário. Fala um pouquinho para mim sobre esse resumo aí do nosso bate-papo. Sim. Bom, para contratar então, gente, é o seguinte. Primeiro, contrata uma pessoa que tem o perfil que você queira, tá? E primeiro tem que estar claro na sua cabeça quem você quer. Sim. Primeiro é quem você quer, depois você busca essa pessoa que você quer. Você escolhe, né? Você escolhe ali na entrevista se ela realmente serve para aquelas funções que você quer.
Quando você for treinar, você tem que deixar muito claro onde você quer chegar. O seu ponto A e o seu ponto B, né? Perfeito. E nessa caminhada, ela tem que caminhar junto com você, os seus sonhos e os sonhos dela também. Boa. E se durante essa caminhada, essa pessoa não entregar o que você precisa, e você perceber isso, ela também, se você teve essa conversa inicial, ela também vai perceber que você não está chegando e que ela não está entregando. E aí vocês têm que ir para aquela conversa um pouquinho mais difícil, tá? Não precisa ter medo, não precisa sentir culpa. A vida é isso, é jogo, é entra e sai, né? É vai e volta. Então a pessoa também pode ter muitas oportunidades depois. Claro. E não adianta contratar por pena, não adianta contratar por dó, não adianta contratar porque é amigo, porque é parente. Você tem que contratar uma pessoa que te sirva, que traga vantagens para você e que ela também tenha vantagens com você, tá? Então é sempre ganha-ganha, não tem jeito. Se tem vantagem lá, tem que ter aqui também, tá? E é isso, motivar, reconhecer nas reuniões semanais, ficar sempre de olho, se importar com ela, o que está acontecendo na vida dela, né? E ela também, de certa forma, te conhecer o seu dia a dia, conhecer a sua história, a história da sua clínica, e onde você está, onde você quer chegar, né? Eu acho que se fizer isso, a gente consegue sim admitir e também demitir com muita segurança, com muita tranquilidade. Perfeito! Que show! Que show! Obrigado pelos ensinamentos, por essa visão tão privilegiada da vida e da vida empreendedora, sobretudo. A gente aprende muito cada vez que você está aqui conversando com a gente, é muito enriquecedor. E muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui. A gente vai conversar sobre outros, tem tanta coisa para a gente conversar. Tem muita coisa, João. Não, eu estou sempre disponível. A gente vai falar muito. Você sempre será minha convidada super especial. E obrigada. A gente tem aqui 1h45 de live. Né? Tá vendo? Olha que maravilha. Deixa eu te falar só uma outra questão que veio aqui na minha cabeça agora, Roberto. Seguinte. Sim. Na questão, na secretária, a apresentação dela é fundamental. Né? Certamente você destaca isso no seu treinamento para a secretária, que é uma maquiagem suave, né? O cabelo bem arrumado, né? A roupa composta, vamos dizer assim, né? Se for possível e se o consultório tiver uma padronização, um uniforme de padronização, melhor ainda. Né? Me fala um pouquinho sobre essa questão da apresentação da secretária no consultório odontológico. Roberto. Sim, a apresentação da sua secretária, ela mostra também a sua apresentação, né? É o seu reflexo. Então eu falo muito isso para elas, principalmente para os doutores. Gente, o uniforme é fundamental, né? O uniforme traz muito mais autoridade e credibilidade. Então, a primeira coisa é o uniforme. Não tem uniforme... E não precisa ter grandes gastos com uniforme não, né, Roberto? Não, imagina. Às vezes a pessoa não vou gastar muito com uniforme, não. Às vezes uma camisa polo bem bacaninha, bem arrumadinha, é um uniforme. Sim, padroniza, né? Não quer gastar com uniforme, mandar fazer, não tem problema. Padroniza, olha, você vai usar um sapato fechado, você vai usar uma calça preta, né, dessas flare, um pouquinho mais social, e uma blusa, uma camisa fechada, sem decote, né, numa cor mais neutra, e um lencinho, alguma coisa assim. Pronto, é esse seu uniforme. Você vai usar todos os dias, não importa o que acontecer, você tem que vir de uniforme. Maquiagem, a mesma coisa, né? Não é para maquiagem muito pesada, muito preta. Cuidado com quem usa maquiagem para não atender o paciente das 6h30 da tarde, tudo borrada, né? Despenteada, certo? Sim. Então, vai no banheiro de vez em quando e faz um retoquezinho, né? Vê como é que tá. Exato, né? Exatamente. Então, você tem que estar sempre bem posta, sempre bem composta, né? Às vezes eu falo até para os dentistas, olha, coloca um espelho ali na recepção,
né? Pra pessoa, pra gente poder passar mesmo e sempre se dar, né? Dar uma olhada como que a gente tá e tal. Então, a maquiagem sempre bem feita, o cabelo sempre arrumado, nunca oleoso, nunca sujo, né? De preferência preso. Sim. Uniforme sempre limpo e passado. Cuidado com o sapato sujo e rasgado. Sim. A questão do perfume é importante. Sim, Cuidado com o mau hálito, né? Cuidado com o mau hálito. Então, assim, toda essa questão da imagem pessoal, ela é muito importante. E é importante que o dentista reconheça isso e também, de uma forma carinhosa, de uma forma firme e segura, também chame a atenção quando for necessário. Né? Claro. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso que você venha de uniforme. Olha, a sua maquiagem tá borrada. Vai lá no banheiro, dá uma olhadinha. Eu sei que às vezes pode ser acabado de acontecer, mas tá borrada. Vai lá. Olha, vamos comer alguma coisa, né? Vamos lá, porque a gente já tá com o estômago vazio, então acho que às vezes a gente começa a ter um pouquinho de mau hálito, o paciente pode perceber. Não tem jeito, tem que falar. Tá? Eu sei que são questões às vezes desagradáveis, mas tudo com jeito, com educação, né? Já mostrando a solução. Né? Claro. Não é para chegar, você tá com bafo, você tá... Não, chega de uma outra forma, já apresenta a solução. Entendeu? Usar as palavras certas, né? E as palavras mais suaves. Exatamente. Né? E é só uma vez, né, João? Você falou isso só uma vez, ela já vai prestar atenção nas outras. Sim, claro. E assim, todos nós, dentistas, né, no nosso consultório, a gente às vezes, acho que todo mundo tem, na verdade é essa, aquele paciente mais alterado, mais complicado, aquele mais, que dá mais trabalho, né? Sim. E é importante que seja identificado para a secretária que está chegando sobre esse paciente, que nesse paciente precisa ter uma dose a mais de paciência, uma dose a mais de equilíbrio emocional, porque ele precisa estar ali, né? Então é importante que a gente busque uma convivência cada vez melhor. Então, assim, é importante treinar ela para essas adversidades também, né, Roberto? Exatamente. Pacientes alterados geralmente são pacientes carentes de alguma forma, né? Sim. Seja de informação, seja de relacionamento, de atenção. Então, quando você quebra essa barreira, ele deixa, muitas vezes, de ser o chato, de ser o inconveniente. Porque você colocou limites quando precisa, mas você também se demonstrou acolhedor, né? Sim. Tanto de informação quanto de relacionamento mesmo. Então, a gente tem que identificar nesses pacientes por que ele é assim. O que será que está faltando nele? Né? E se você acerta esse ponto, aquele paciente ele vira um paciente fiel e ele ainda vira um paciente indicador. Claro. Eu tive um exemplo no meu consultório, na minha clínica odontológica, de um paciente que quando chegava na clínica todo mundo já sabia, meu Deus, fulano de tal chegou. Ou então quando via na agenda, caramba, fulano de tal está marcado hoje. E assim... Eu treinei a equipe toda para que a gente pudesse dar um antídoto, né, para aquele mau humor, para aquela energia negativa. E assim a gente fez coletivamente, sabe? A gente, no momento certo, quando tinha oportunidade, puxava uma brincadeira, alguma coisa assim. Fato, Roberto, o fato é que esse paciente era paciente de tratamento ortodôntico. E no 6º mês... Nossa, ele parecia que era uma outra pessoa que estava chegando na clínica, sabe? Então, tá vendo? É assim. Pode reverter, a gente tem que conquistar, a gente tem que aprender a conquistar, né? Aí vem a questão que eu falei, qual é a característica mais importante? Você ser resiliente. Sim, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. A resiliência foi aplicada e deu um resultado extremamente positivo. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, que todos os nossos colegas possam seguir as orientações da doutora Roberta Marinho para que você tenha uma secretária eficiente, para que você possa ter grandes resultados no seu consultório odontológico. E repito, se você quer treinar a sua secretária para que seja uma pessoa cada vez melhor no seu consultório odontológico, segue lá no Instagram da doutora Roberta, é consultório_inteligente, e lá tem disponível cursos, treinamentos para que você possa fazer com que a sua secretária seja mais uma grande força para que leve o sucesso.
Ah, Roberta, que bom, João. muitíssimo Obrigada. obrigado, viu? Obrigado Imagina, pela sua obrigado presença. você. Grande Imagina, vamos abraço. combinar mais vezes, viu? Vamos, Estou sempre à disposição. nós vamos estar juntos sempre, tá bom? Ai, que bom, Grande abraço. João. Conte comigo porque você precisar também, tá? Obrigada. Abraço. Um abraço grande e boa noite, viu? Boa noite. Quero agradecer você que esteve até aqui agora com a gente. Parabéns, doutor Rogério Feitosa, de estar até agora aqui, quase 10 horas da noite, e a gente aqui juntos falando sobre odontologia, como você pode ter uma equipe cada vez mais bem treinada. Parabéns por você que está aqui até agora, doutor Rogério Feitosa, dentista lá de Brasília, muito sucesso para você, grande abraço, e estaremos aqui toda semana fazendo treinamentos, fazendo essas lives que, na verdade, vai te ajudar muito a ter ainda mais sucesso. Um abraço, boa noite, aí, fica João. com Deus. Tchau, tchau, Eu também, Roberta. boa noite, tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.